Olá, bonitos e bonitas! Bem-vindo a mais um podcast de uma psicóloga na América. O intuito desse canal é a gente contar e compartilhar histórias reais que possam trazer inspiração e esperança. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas à minha amiga Aline, que a história dela é muito inspiradora. É uma história que ela vem vivendo o que muitas mulheres têm tido dificuldade, né? De iniciar novos momentos na vida, no momento que a vida muda e fica perdida. E ela tem trazido, compartilhado o testemunho dela. E eu tenho certeza que a história dela vai impactar e vai inspirar a sua vida. Bem-vinda, Aline, mais uma vez. Obrigada, sempre um prazer e uma honra, uma alegria poder compartilhar todos os momentos, né, que eu tenho vivido como mulher, como mãe, como esposa, como pastora e é sobre isso, né, abrindo o coração para novos começos. Legal, e olha só as palavras que ela usa, novos começos, né? Então a gente geralmente escuta tipo, é o fim, acabou, não sei mais. E é uma visão diferente, né? Quando que isso começou? Como que você começou a ter essa visão que os fins eram novos começos? Então, tudo começou, né, numa jornada quando eu estava entrando num período de depressão, né? Achei que o que eu vivia era aquilo ali, não tinha possibilidade de eu viver algo novo na minha vida. Estava no sobrepeso e tudo começou na área da saúde. Na verdade, eu tive 3 novos começos. Na área da saúde, eu pude tratar o meu emocional, o meu físico, o meu mental, né? Trocar de novos hábitos, realmente abrir a mente e o coração para viver novas experiências, provar novas comidas, vivendo aquela cultura, né, brasileira, das mesmas comidas sempre, e o medo do novo. O medo de provar uma comida diferente, o medo de começar uma academia, o medo de realmente falar que não, nunca é tarde para reaprender ou para aprender. Tudo que vai agregar e melhorar a nossa qualidade de vida, eu acho que sempre é bom. E aí esse foi o primeiro novo começo, tratando primeiro da saúde. E vinha aquele medo, tipo assim, meu Deus, eu nunca mais vou comer na comida que me deixa feliz. Oxe, não só isso, mas quando eu via as pessoas ainda falava assim, mas você nunca mais vai comer? Então, não é questão de não vou comer, mas eu vou comer de forma diferente. Eu não vou mais comer para satisfazer aquele desejo. Eu vou comer para alimentar minha fome, né? Na época eu era muito extrema, né? Mas eu acho que foi necessário para mim, devido ao estilo de vida que eu levava, eu precisava realmente dar um choque, né, no meu organismo para entender e reformular, né, como eu alimentava, como eu vivia. E aí hoje, né, no período de manutenção, hoje eu já vou no aniversário, eu sei que eu posso provar um pedacinho de bolo, mas como antigamente comia uma fatia e meia de bolo, hoje eu já pego uma fatia pequena, uma mordidinha, provei, gostei. E tá bom, até mesmo porque o paladar muda, né? Muda. A gente que tá acostumado toda a vida comeu muito açúcar, quando corta de vez é aquela coisa assim, um pedacinho, um brigadeiro, parece que você comeu 10, né? Então foi realmente assim, fui apreensiva? Fui, né? Porque eu ia em ambientes onde tava todo mundo comendo as coisas que eu amava. Claro. Mas aprendi a entender que era necessário. Porque se eu queria viver uma vida longa, uma vida saudável, ter qualidade para ter tempo com minhas filhas, meus netos, eu precisava de me policiar e realmente mudar isso, né? E aí vem a questão do novo começo familiar, né? Casei uma filha, o desapego, que para mim foi assim um trabalhar, mas eu creio que em tudo o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, ao ponto que no dia do casamento dela, eu tive pessoas que depois falaram assim, você foi normal, você não chorou? Falei, então, eu tive meus momentos em que eu chorei, eu orei por ela, mas foi um momento de tanta alegria, que eu orei tanto por um esposo para ela, que cuidasse dela, amasse ela, e realmente era tudo aquilo que eu orei, que pra mim, assim, eu só conseguia sorrir, né? E hoje, assim, aí eu tive que reaprender ser mãe de uma,
né, entre aspas, Sim. né, porque na verdade a partir do momento eu tive que aprender que a partir do momento que ela casou, ela formou a família dela e eu estava para ser um suporte, não mais, né, para ser aquela mãe de falar assim, o que ela tinha que fazer, viver. Responsável por ela. Não ela mais, ela era ela um esposo e, né, hoje, né, a filha, né, que eu sou vovó, toda novinha, né, eu falo que são as vovós enxutas. Sim, com certeza. E esse foi, né, o meu segundo novo começo, e o terceiro foi o novo começo espiritual, que eu acho que meio que veio para juntar tudo. Vivia um momento em que eu me senti estagnada, onde eu queria viver algo novo da parte de Deus para minha vida, ser liberta de muitos paradigmas, muita religiosidade, que eu cresci para viver uma qualidade de vida. Eu vivi por muito tempo priorizando trabalho em igreja, família sempre foi o último lugar para mim. Hoje já entendo o contrário, né? Que primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, o sustento da casa, depois vem a igreja e na verdade tudo acaba trabalhando de forma uniforme, mas foi um novo começo, um reaprendizado, né? Vivia fases em que, ministerialmente, eu deixava de tirar férias com a família, porque não podia deixar de servir na igreja. Hoje não, hoje a gente organiza tudo com calma, tiramos tempo para a família, e é tudo leve, tudo maravilhoso, tudo prazeroso, né? E pensando assim no novo começo da maternidade, assim, como pastora, você deve ouvir muito isso, falar, não, porque eu tenho medo de deixar, eu acho que é muito novinha, eu vou fazer para ela, dar na mão pronta, e acaba... eu, como psicóloga, vejo assim, que acaba a mensagem que essa mãe passa, é tipo assim, você é uma incompetente, você não sabe fazer, eu vou te ajudar, né? Porque a mãe tem dificuldade de mudar a fase, né? Então, assim, não foi fácil, eu tenho certeza, assim, que muitas vezes pensou e engoliu de novo, né? Com certeza. E assim, realmente eu vivi isso, né, como Samara, né? Sara, na verdade, né, a nossa mais velha, já morava fora de casa, estudando longe, morava em outro estado e tudo, mas Samara, né, as minhas duas mais novas que viviam comigo full time, ela trabalhava, ela estudava em duas escolas, e aí saía da escola, ia trabalhar em outra escola, até 6 horas da tarde, e aí às vezes ela servia na igreja, e eu realmente queria dar tudo para ela na mão. Então, quando ela casou, para ela foi um baque muito grande, porque, poxa, minha mãe faz isso para mim. E a vontade era realmente falar assim, não, deixa que eu vou te ajudar, mas eu falo, não, ela precisa ter o momento dela. E na verdade, eu tive eu fiz uns cursos, né, de um ministério que a gente cuida, e nesse, eu aprendi muito e apanhei muito, sabe? Porque eu falei, gente, como eu errei. Errei como mãe, errei como esposa, errei como filha, errei em várias áreas, mas nunca é tarde para reaprender, melhorar e viver, né, essa nova fase. E eu nunca vou me esquecer de um momento em que eu chamei as minhas duas mais novas, né, a Samara e a Evelyn, para poder ir para um jantar. E saímos para jantar, não foi nem um lugar quietinho, foi um lugar assim bem que elas escolheram. E eu, na verdade, tive um momento em que eu pedi perdão para elas. Eu pedi perdão para elas por não levantar o potencial delas, por, na verdade, pegar o cargo delas e não deixar elas crescer e evoluir, né? Que, tipo assim, eu queria, tipo, poupar elas, mas ao poupar elas, eu impedi elas de crescer, né? E aprender. Algumas coisas também... às vezes ficava insatisfeita com algumas coisas, às vezes nunca contei de discussões, né, de casal que toda a família tem, mas às vezes eu me desabafava com elas que é errado. Sim. Eu tive que reaprender isso, que tipo, elas não precisam saber dos meus problemas, né, com meu marido, isso aí elas... Então eu pedi a elas perdão e pude ensinar para elas a serem mulheres, esposas, que levante o marido, que às vezes, tipo, acontecia uma coisa que eu via
talvez ele corrige de uma jeito, eu corrigiria de outra forma. Sim. E aí eu pegava o lado delas. Foi um erro meu, como mãe, como esposa. Sim. E eu tive que reaprender. Foi um novo começo Foi para um mim. novo começo, Entendeu? Porque até então era assim, você Exato, entendeu? Então eu tive esse momento de orar com elas e pedir perdão. É muito legal isso que você fala, assim, porque às vezes as mães falam assim, minha melhor amiga é minha filha. Eu falo, não. Ela pode ter em você a melhor amiga, entre aspas, Exato. mas ela não é a sua. Não. Porque a filha não tem suporte pra ela não. Porque o cara que você tá desabafando, falando mal, é o pai dela. Exatamente. Ela não tem isso, ela não dá conta emocionalmente disso. E aí depois, como casal, fica tudo bem, mas ela ficou com a mágoa guardadinha lá. Exatamente. Senta lá na sobrecarga, Exato. né? Tipo, jogando lixo. Você tá jogando lixo emocional, né? Exato. E é interessante isso porque com a nossa caçula eu via muita resistência. Muita resistência dela com o pai. E eu vi que era um reflexo daquilo que ela sentia da minha parte, né? Ela se doía por mim. Então, eu pedi perdão para ela. E, inclusive, até ele, algumas coisas que ele também refletia sobre ela, de coisas que ele viveu na infância, né? E eu sempre falei para ele, meu amor, não é porque você viveu dessa forma, você foi ensinado dessa forma, hoje é sobre escrever uma nova história. Falei, então, sente com ela, chama ela para um date night, conversa, peça perdão, para que porque a gente esquece que a gente reflete tudo no nosso filho. Não é o que a gente fala, né? Não. É o que a gente fala. A gente reflete em tudo. Esses dias atrás foi muito engraçado, porque a Eva tem muita dificuldade em provar novos alimentos. E como coach de alimentação, eu sempre tento incentivar ter que provar uma coisa nova. A gente está acostumado, né? Nossa cultura, praticamente, arroz, feijão, carne. Né? Mas uma saladinha de alface. Alface, olha lá, tomate, não. Então eu sempre falo. Aí ela fala, mas meu pai é assim, eu puxei meu pai. Eu falei assim, mas hoje a gente vive o novo. Então vamos provar uma coisinha diferente. Então a gente tem que ter esse coração aberto em todas as áreas. Por isso, a gente só tem a ganhar. Nunca perder, né? Em provar uma vida nova, experiências novas, né? É muito interessante, é bem isso mesmo. E como isso alcançou você e toda a sua casa. Toda a minha casa. Até mesmo com meus pais, a forma que hoje eu sento, converso com meus pais. Nesse tempo de minhas novas experiências, eu estava vivendo algo, meus pais vivendo algo totalmente diferente, não tinha uma compreensão. E por não ter compreensão da parte dos meus pais, eu batia muito de frente. E um dia o Espírito Santo falou comigo assim, eu ia escrever algo, minha mãe mandou uma mensagem por mim por telefone e eu ia responder. E o Espírito Santo falou assim, eu não tenho colocado algo em você, deixa que eu vou colocar nela. Não debate, não é no muito falar que eu vou trabalhar, deixa que eu faço o que eu tenho que fazer e você seja filha. Então eu parei de debater. Então foi um ano de assim, eu às vezes ouvir coisas e falar assim, agora. E ele falava assim, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Hoje eu vejo, né, que transbordou sobre meus pais e hoje eles também estão vivendo novas experiências, né, da minha mãe falar assim, uau, eu nunca imaginei isso, uau, eu super via de outra forma, né? A primeira vez que ela me ligou falando assim, eu vou fazer terapia, eu falo, uau, mãezinha. E assim, vibrando por dentro, mas não podia deixar ela saber que eu tava vibrando. Mas por quê? Porque ela viu que como foi bom. Aí eu dei muito testemunho, eu falei assim, mãe, terapia é vida. Eu falei, a Evelyn, mãe, hoje a Evelyn, outra menina, devido à terapia, Aí ela até esqueceu por um instante, aí me fez, como foi. Vamos lembrar, né? Como era. Então, assim, ela abriu o coração de uma coisa que, né, ela como pastora, ela super espiritualizava as coisas. E aí ela viu como dar essa oportunidade para essa nova experiência de sentar
E passar pela terapia foi libertadora para ela, né? Coisas do passado que ela refletia, hoje ela já pensa diferente. É o ponto dela falar para mim assim: se eu obedecer, se eu abrir o coração pro novo, eu sei que eu vou influenciar outras pessoas da família. Então é um transbordar. Que lindo. É um E transbordar. foi um ciclo que fechou. Eu falo assim que nós, os pais, a gente passa por fases. A gente Sim. começa sendo professora. Sim. A gente ensina, senta aqui, não come assim, né? Yeah. Fecha, come com a boca fechada, pente esse cabelo. A gente vai ensinando. Daí eles crescem. E tem mãe que continua ensinando os filhos já grandes, né? Eles crescem que a gente deixa de ser professora pra gente ser consultor. Exato. Aí você já ensinou. A cultura ali que você já ensinou tá dentro. Então, você tem que esperar eles virem e falar assim, olha, eu tô fazendo isso. O que você acha? Ou você vê alguma coisa e fala, olha, talvez eu possa ajudar. Você quer saber? Você tá... É só uma consulta, né? Não é uma professora mais. Exato. E aí eles vão nessa fase que eles casam, que a gente vira mentor. Que eles caminham, eles já não consultam mais. Não. Eles caminham e quando eles querem avançar ou quando estão com uma dúvida, quando estão com um problema, eles voltam por vontade própria e falam o que eu deveria fazer. Aonde você acha que eu posso melhorar? Exato. Então, assim, são saltos gigantes de diferença. E nós, como mãe, é difícil isso. Porque, às vezes, um exemplo, a gente vai na casa do filho e vê o filho fazendo uma coisa de uma forma, organizando de uma certa forma. A vontade é pegar e fazer do nosso jeito, mas temos que respeitar o espaço dele. E com a Samara foi isso, né? Eu ter que respeitar o espaço dela, entender que ela e o esposo estavam vivendo algo e construindo algo juntos. Então eu que a fase de corrigir já tinha passado. Já tinha passado. Então, às vezes, eu vi uma coisa que ela, como esposa, precisava fazer em casa e não estava fazendo. E às vezes eu via que o esposo meio que olhava assim, querendo que ela fizesse. Só que eu não podia falar assim, você tem que fazer. Eu tinha que, a não ser que ele chegasse pra mim e falasse, tia, dá um toquezinho na Samara, né? Aí eu poderia. Mas eu não podia me intrometer, né? Até porque eles estavam se ajustando. Exato. Aí, né? É igual como a avó agora, né? Que é tudo novo, né? E eu criei as meninas de uma certa forma, com certas rotinas. E hoje ela colocando a rotina dela sobre a filha. E semana passada, domingo, a gente estava sentada na casa da sogra dela e ela falou assim, mãe. E eu lembro que quando ela estava para engravidar, eu falava assim, olha, quando você engravidar, pelo amor de Deus, se você vai vela pela saúde emocional da sua mãe, não me vem com história de BLW. Por quê, mãe? Eu falei, não, porque esse negócio de criança engasgar, eu não vou saber lidar e tal. Aí ela, mãe, eu acho que também não. Aí tá, aí engravidou, veio a Amanda, aí semana passada ela, mãe, então, fui no pediatra e ele falou que a Amanda já pode começar a comer e eu vou fazer o método BLW. Não! Eu falei, ok, eu vou respeitar. Mas na casa da sua mãe pode ser do meu jeito, porque eu não sei se eu vou aguentar ver ela comer um pedaço de comida e o medo de engasgar. Sem ser amassadinho, trituradinho. Aí eu falei assim, é sério, eu falei, é pela minha sanidade mesmo, né? Pra não ficar preocupada. E eu nem gosto de falar ansiedade, eu odeio falar essa palavra. Mas vinha aquela preocupação, né? Claro. Aí ela, não, mãezinha, na minha casa eu vou ensinar porque eu tô ali por dentro. Quando ela vier pra você, você pode fazer assim, de uma forma, tipo, no meio do caminho. Pra ela não perder o costume. E também ele fala assim, a casa da minha avó, porque eu vivi isso, né? Tentei tirar a mamadeira delas, né? Quando elas eram pequenas, ia pra casa da minha mãe dava mamadeira de novo. E ela falava, não fala pra mamãe que eu te dei mamadeira. Ela chegava, mãe, eu tomei mamadeira na casa da avó, mas ela falou que não era pra te contar. Só que assim, eu não quero fazer isso. E mamãe fez por amor, né? E a gente, como avó, eu vejo que a gente quer agradar. Então, é entender que hoje não é sobre o meu mundo e o meu jeito de ser. Se repete, a família dela tem que entrar no mundo dela, no ciclo dela. E entender que já eu sou avó, não sou mãe.
É um ciclo que se fechou. Sim. Funcionou. Exato. Mais gostoso, eu falo. Exato. Melhor ainda. Chorou, trocou a fralda. Hora de dormir, levou a Sim. fralda. Pronto. É você que vai. Aham. E é bom. muito gostoso. É Sim. gratificante viver cada ciclo. Né? E isso é uma prevenção, né? Uma coisa que a gente vê muito, é que as pessoas falam que é assim que não me vinha vazio. O ninho nunca fica vazio, Não. né? Ele só muda de status Sim. ali, né? Então eu acho que é a falta da atualização da Exato. mãe fechar ciclos e começar de novo Aham. que dá a sensação, porque ela quer ser só a mãe professora. Exato. Ensino, né? Ela não quer ter uma vida, não quer, né? Ela quer Yeah. só viver aquilo, porque a gente teve que É. se atualizar e tipo assim, agora, Yeah. o que eu vou fazer? Né? Exato. Eu sabia, eu falo que quando a gente aprende, a fase muda. E não só isso, até mesmo para é um novo ciclo na vida do casal. Sim, Né? e que é muito bom. E a gente cuida tanto, a gente vive tanto pros filhos que a gente desaprende assim casal. Yes. E aí tem aí a saúde do relacionamento conjugal, né? Que a gente precisa cuidar. De ter momentos juntos, de sair juntos, Curtir crescer. sozinho, Senão né? vira dois adultos morando dentro de em vez de ser um casal vivendo um novo propósito. E eu acho que a gente tem que sempre estar pedindo ao Senhor sabedoria para entender os novos ciclos e o Sim. propósito que Ele tem em nossas vidas, nessas novas etapas. Sim, é Né? engraçado você falar isso. Essa viagem é a primeira que a gente faz em mais de 20 anos sozinha. Ai, eu vivi isso em outubro. Ai, ó. Fui 3 dias para North Carolina para ministrarmos para casais. E eu nunca tinha viajado sem a. Parece a primeira vez que a gente viaja adolescente sem demais, Gente né? do céu, que foi assim. Eu gostei, Claro. eu super amei. Porque toda a vida eu falava assim, ai, eu vou. Porque meus pais me criaram assim. E aí eu falei assim, tem que ser assim. Mas não. Ela estava bem cuidada, ela estava com família. Entendo que às vezes existem famílias, especialmente aqui na América, né? Casais que não Tem tem rede de parente, apoio, tem a Que rede é de o nosso apoio. caso. É, A gente não tinha uma rede de apoio, fala, pode viajar que eu cuido. exato. Né? E aí a gente era assim, sempre foi assim. A gente Exatamente. nunca conseguiu. Né? Eu falei, mas eu até pensei, falei, como que vai ser, né? Uhum. A gente tem que fazer programa de adolescente, não tem que fazer Uhum. comida para ninguém. Né? E tá sendo muito bom. Não, É um e ciclo poder ir no novo. restaurante que você quer, fazer a sua programação. Exato, exato. Foi- Você não, nossa, não fazendo nada com as crianças. Uhum. Vamos lá, não sei na onde. Uhum. Não, estão muito cansados, vamos dormir. Né? Então é um ciclo, um reaprendizado, tudo de novo. Exatamente. Muito gostoso. E eu vou viver um novo ciclo em breve, né? Uhum. Tipo, a Eve forma esse ano. Ela não tem planos de, na verdade, ela já se profissionalizou, né? Ela foi bem intencional, assim. Ela quis trabalhar numa área, só que ela não quis, ela sempre falava que não queria estudar longe de casa. Uhum. Ela até falou, mãe, se eu for estudar, o melhor lugar para estudar é Nova York, você vai comigo? Aí eu falei, então, filha, aí vamos ver por aqui, né? Então, se tem, porque eu não vou para Nova York. Então, ela falou assim, se tiver cursos online, né? Então, nós pesquisamos e tal, e ela formou hoje, ela é consultora de imagem, formada. Legal. E ainda não começou a atuar, né? Porque ela tá, eu acho que meio que se ajustando, questão de escola. Mas, enfim, não quer estudar fora, então eu entendo que ainda vou ter mais um tempinho com ela. Só que eu vou viver um novo ciclo com ela, porque ela já não vai depender de mim mais pra escola, ela já vai ser uma adulta, praticamente. Né? Praticamente não, ela já vai ser uma adulta formada, né? Já vai ter a vidinha dela. Quando ela pegou a carteira, né? Era mais nova, meu Deus do céu. Filha, com muito cuidado, né? Vai assim, ela, mãe, Só de sei. dia, de noite não. De noite não anda. Mãe, tá tudo certo. Então, a gente tá sempre evoluindo com esses novos ciclos, Sim, né? sim, muito legal. E pra gente fechar, eu queria falar assim, né? Queria comentar sobre o que você falou desse novo ciclo espiritual. Uhum. Eu acho que existem conceitos um pouco confusos em algumas coisas. Uma das coisas é que não é porque eu iniciei um ciclo agora que tudo que eu vivi foi mentira e foi ruim. Não.
tudo bom, foi aprendizado e me trouxe até aqui. Sim. Né? Exato. Valorizar a história, né? Ser grato pela sua história que você viveu. Nossa, eu errei, tudo. Mas na época eu fiz a coisa que eu tava achando que era mais certo, né? Eu tenho a oportunidade de aprender, voltar, acertar algumas coisas, ser diferente, mas não desvalorizar e meio que assim, julgar assim mesmo, ou as pessoas que nos ensinaram dessa outra forma. Exato. Né? Porque é um novo ciclo, mas para começar esse novo, você teve que viver o velho. Exato. Né? Então, é um respeito e uma gratidão pela Olha, história. Né? Então, por todo mundo que passou, né? Que me ensinou, que me pastoreou, que foi mentores. Eu só tenho gratidão porque eu sempre falo, né? Sou quem sou por causa de quem passou pela minha vida, né? Foram usados por Deus para me impulsionar de alguma forma e só que realmente quando eu relatando um pouquinho, né, como o espiritual influenciou na questão da minha saúde. Às vezes a gente acha que a gente não pode, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque se eu não estava bem espiritualmente, quando eu digo não bem espiritualmente, não é questão de viver fora dos caminhos do Senhor, ou não estava bem espiritualmente. Não era. É só assim, estagnada. E eu acho que né, Jesus, por onde ele passava, ele ensinava. E as pessoas sempre aprendiam coisas novas. E eu acho que quando a gente parou de aprender, aí a gente tem que ver que o negócio não tá legal. Que o ciclo fechou. Então a gente tem que ir para uma nova etapa para aprender de novo. E a minha saúde emocional afetou muito na minha saúde. Porque como eu estava sentindo enfraquecida, sem motivação, sentindo sem propósito, aí aonde que eu ia buscar propósito? Na comida. Prazer imediato. Entendeu? Eu tava sentindo inútil. O que eu ia fazer? Eu ia pra cozinha, né? Enfim, não fazia boas escolhas, né? Fazia aquilo que ia me satisfazer, o comfort food, né? Que os americanos falam de comfort food. Então, assim, é necessário esse novo começo no espiritual, né? Novos ciclos profissionais, emocionais, tudo acho que agrega, né? Eu jogo muito quando eu sento com pessoas para falar da questão alimentar, eu não posso deixar de contar o meu testemunho espiritual e emocional, né? Então, esses novos ciclos são importantes. Não desmerecendo o que eu vivi, o que eu fui ensinada. Nunca desmereci o que minha mãe me ensinou, né? Mas entendendo que para eu viver o melhor que Deus tem para mim, o propósito que Deus tem para mim e para ter uma vida frutífera, eu preciso abrir meu coração e minha vida para viver novos começos. Não sei se você concorda comigo. Às vezes eu falo isso para as pessoas meio que choque. Gratidão não é dívida eterna. Não. É você reconhecer o que a pessoa fez na sua vida, dizer graças a Deus que essa pessoa estava ali, me ajudou, iniciou. Só que eu não tô presa a ela porque ela me ajudou no momento que eu precisei. Não. Eu tô presa no propósito de Jesus, né? Exato. Então, assim, eu sou grata, mas eu não tenho que ter a sensação de dívida. E se essa nova porta está se abrindo, se esse novo caminho, se Deus está me levando, eu não estou sendo ingrata. Não. E eu escuto muito isso. Pessoas que, às vezes, têm a oportunidade de crescer ministerialmente, profissionalmente, emocionalmente, sente que porque pessoas ajudaram, ou na igreja, ou com trabalho, ou receberam, né, quando chegou, quando iniciou, que não pode dar um novo passo. Não pode avançar. Tipo assim, a gente escuta isso, né? Cuspiu no prato que comeu. Não é sobre isso. É sobre crescer, é sobre evoluir e pôr para fora aquele potencial que já existe dentro de nós, né? Para poder alcançar outras pessoas. Nós aprendemos, eu acho que tudo é sobre um transbordar. O que a gente aprende, a gente é grato porque através daquela pessoa eu recebi, eu pude transbordar. Um exemplo muito prático na nossa vida, né? Viemos para cá imigrantes também. Eu não vivi o que meus pais viveram, mas presenciei, né? Que é ter a oportunidade de ser recebido
por alguém e aí hoje em dia transbordar, né, na vida de alguém da mesma forma que a gente recebeu. Tem pessoas que não, tipo assim, recebeu, that's it, e tá tudo certo, né? Mas eu sempre vejo que tudo que a gente obtém é pra gente transbordar sobre outras vidas. Muito legal. Eu queria fechar com um pensamento, inclusive, de Freud, né? Ele fala assim, que uma boa mãe é uma mãe desnecessária. E eu acho que isso serve para todos os âmbitos, né? O seu paciente bom, como o coach Christian, é o paciente que aprendeu a comer sozinho e não precisa mais de você, né? O filho, a gente vê o que fez um bom trabalho quando ele não depende da gente, ele consegue viver com o que a gente ensinou sozinho. Ele volta porque quer, não porque precisa. E dentro do âmbito espiritual também, né? A pessoa que você está ali discipulando, ajudando, mentorando, chega uma hora que você fala, pronto, levanta agora, você está curado, pega a sua cama e vai ajudar o próximo da fila, né? E eu acho que entra muito dentro disso, né? Que você falou, assim, que é esse. E aí eu deixo de ser a mentora, e aí quem eu estava ajudando já não precisa mais. E isso devia ser motivo de alegria. O próprio Jesus disse, ide, vai, não fica assim. Ele ensinou e falou, vai. E vai para vários cantos, né? Exato, ou seja, eu já te ensinei, agora você começa um novo ciclo. Flua. Né? Isso é muito legal. Gente, fico muito feliz de poder trazer esses assuntos que geram tantas dores. As pessoas têm muita dificuldade mesmo em sair de um ciclo, porque é algo desconhecido, é algo novo, é fora da zona de conforto, é sensação de ser ingrato. E a gente poder compartilhar histórias que inspiram, histórias de pessoas que foram abençoadas e hoje são abençoadoras, é inspirador. Espero que a história da Aline, da família dela, tenha te enchido de esperança para você caminhar mais uma milha, para você ter coragem de fechar essa porta e abrir a próxima, iniciar um novo de Deus na sua vida também, sem medo, sem arrependimento, sem medo de ser ingrato. Então é isso, muito obrigada mais uma vez, Aline. Sempre é muito gostoso estar aqui, é uma bênção. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o like pra gente, tá bom? Beijo, Deus abençoe.